Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Olha só, eu estava aqui pensando como tem canalha nesse país. É um negócio impressionante. Não, o Cunha com essa luta dele na Câmara demonstrou que a Câmara é um lugar onde só tem bandidos e bandidos incompetentes. Ele, pelo menos, é um bandido inteligente. E não é por isso que ele não deve ir para cadeia. Ele tem que ir para cadeia. Esse é um canalha maior. Olha, é difícil você escolher quais são os maiores canalhas desse país. Mas Cunha, com certeza. Cunha tem um lugar especial como canalha e particularmente desses últimos tempos. Ele já vem há algum tempo na política fazendo. Ele é um bandido. Ele é mafioso. Aquela juíza Cata Preta foi embora por causa dele. Ele já pressionou com aquele Lúcio Funaro, que é amigo dele, pressionou muita gente. Isso é um caso mafioso. Então ele tem que ir para a cadeia pagar pelos seus crimes. Além da corrupção. Ter roubado a Petrobras, ter roubado o governo, em todos os níveis ele roubou. Então ele é um corrupto de marca maior. E tem a maior cara de pau de ir para Senado, não, para a Câmara, e dizer que não tem conta no exterior, porque tem um trust. Como se isso, o trust fosse uma coisa, foi um presente do céu que Deus botou para ele lá. Não tem a origem do dinheiro. De quem é o dinheiro, a origem? E o beneficiário, quem será? Agora, são os idiotas do governo, quando falam em trust, ele pensa que é uma coisa assim muito especial e que eles não sabem nada a respeito. Tá certo? Então por isso que o Cunha entrou com essa. Não tenho conta corrente, não tenho dinheiro lá fora, eu tenho um trust. Isso é um absurdo. Olha só. Mas mesmo assim, você olhando com tudo que aconteceu, você acha que tem gente pior, mais canalha do que esse cara? Será que tem? Eu acho que tem. E eu vou mostrar um aqui pra vocês que eu acho que é pior do que ele. Olha aqui. Esse cara aqui. Esse é um dos maiores canalhas de todos os tempos que já houve nesse país. Ele, além de fazer tudo que o Cunha fez, né, roubar muito mais do que o Cunha roubou, ele era considerado um guerreiro do povo brasileiro. Ele pertencia a um partido que ele ajudou a criar o PT, que queria proteger os pobres brasileiros, que queria proteger a Petrobras das mãos dos capitalistas estrangeiros que queriam roubar o petróleo do país. Isto é de uma bandidagem que não tem mais tamanho. Uma cara de pau. Não sei como é que esse cara tem coragem de enfrentar o próprio filho. Qualquer pessoa na rua, como é que ele pode enfrentar depois de toda essa bandalheira que ele foi? Ele foi preso na época da ditadura, e muito bem preso, porque ele fez um comício, etc. Tal, mas tinha o álibi, era a ditadura. Voltou, ficou 12 anos com a mulher, teve filho, e a mulher nunca soube quem era ele. Um traidor, porque isso é um absurdo, que se faz isso? Inescrupuloso. Ajudou a criar o PT, ajudou a botar o Lula no governo, foi uma figura importante no governo Lula, era o, segundo Lula, o capitão. Quando perguntaram sobre o Mensalão, disse: o PT é um partido que não rouba e não deixa roubar. E ele era exatamente o quadrilheiro, o chefe da quadrilha que estava montado para roubar. Depois tem prisão domiciliar, depois volta para a cadeia novamente, porque descobriram novas coisas. E já tem o terceiro inquérito agora que ele vai ser condenado. Já tem 23 anos, com 70 que ele tem, 93 ele vai sair da cadeia. Será que ele vai sair da cadeia? Será que ele vai resistir até lá? Ele merece ainda mais, porque esse crime que apareceu agora e mais outros roubos que vão aparecer, ele merece apodrecer na cadeia. Isso é bandido. Bandido que na época do Mensalão, lá com o Supremo Tribunal Federal, um braço para cima, parecendo um grande herói, um imbatível, um guerreiro. Isto é um canalha, antiético, inescrupuloso. É difícil você encontrar uma pessoa pior e mais bandida do que esse cara. Mas você sabe que tem? Tem, sim. No Brasil tem gente pior do que ele. Eu vou te mostrar o outro. Olha
pra cara desse canalha. Ninguém foi mais canalha do que o Lula. O Lula enganou o Brasil o tempo todo. O cara roubou, é o maior corrupto de todos os tempos. Roubou a Petrobras, que ele foi para a dizer que tinha orgulho da Petrobras. Fez uma reunião com os blogueiros para dizer que não tinha uma alma viva mais honesta do que ele, nem o Papa. Como é que um canalha dele fala isso? Imitando o Raul Seixas, né? Ele diz que ele é uma pessoa, como é que é? É uma metamorfose ambulante. Nada disso. Ele é um cara sem princípio, meio e fins. Ele diz uma coisa hoje aqui, outra coisa ali amanhã. Ele não tem ideologia nenhuma. A ideologia dele é o bolso. Está rico, milionário. Isso foi a grande inclusão do governo dele. Ele incluiu a família dele e os amigos dele no hall dos bilionários brasileiros. Foi a maior inclusão que já houve em todos os tempos. Isso é a inclusão que ele fala do projeto do PT. Porque a inclusão de 40 milhões na classe média, mentira, isso é papo furado. Tanto é que voltou tudo. Tem mais de 80 milhões de volta da classe média em função desse cara. Agora, sabe qual é o crime que esse cara cometeu? Crime de traição. Crime de lesa pátria. Traiu todo o povo brasileiro. Traiu todos os pobres brasileiros. Traiu a nação brasileira. Se mostrou que é um inescrupuloso, antiético, arrogante. Agiu como um ditadorzinho de terceira categoria. Esse cara cometeu a maior traição que já houve em todos os tempos à nação brasileira. Esse cara aí sabia que era Dilma. Sabia da competência da Dilma. Sabia que era uma pessoa totalmente despreparada. E sabia que iria colocá-la no governo exatamente para ele fazer o que ele fez. Para continuar roubando o governo. Roubando a Petrobras. Porque sabia que ela jamais faria alguma coisa contra ele. Esse foi o maior traidor da nação. Esse cara, se fosse da época da forca, ele teria que ir para a forca. Um abraço e até a próxima. Não é. Eu vou, aliás, antes de ir, eu vou botar aqui umas coisas que vocês vão ver. Ele mesmo vai falar dele. Olha só. Eu não preciso falar nada. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente... Olha só, eu estou botando aí, não preciso falar nada. Mas você está vendo? Lula fala mal do Brasil, diz que mente e ri das mentiras. Um mentiroso. Um mentiroso, quanto mais, ele e a Dilma formam a maior dupla de mentirosos que esse país já viu. Vamos ouvi-lo, eu não preciso dizer nada. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor... E os puxa-sacos todos rindo do inescrupuloso, de um mentiroso. Você não precisa dizer nada. Eu vou te mostrar o outro. O outro é melhor ainda. Olha só. Ele vai falar sobre o Collor. Mas prestem bem atenção que o que ele fala é exatamente dele. Olha só, prestem atenção.
você aqui o meu negócio é futebol, o seu negócio é política, primeira vez que eu falo com você lado a lado. Mas me diga uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Luiz Inácio Lula da Silva, você tem pena de Fernando Afonso Collor de Mello? Não é que eu tenho pena, como ser humano eu acho que uma pessoa que teve a oportunidade que aquele cidadão teve de fazer alguma coisa de bem para o Brasil, um homem que tinha respaldo da grande maioria do povo brasileiro, ou seja, e ao invés de construir um governo, construir uma quadrilha como ele construiu, me dá pena porque deve haver qualquer sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro do Collor. Efetivamente eu fico com pena porque eu acho que o povo brasileiro esperava que essa pessoa pudesse pelo menos conduzir o país, se não a solução definitiva, pelo menos a indícios de soluções para os graves problemas que nós vivemos. Lamentavelmente a ganância, a vontade de roubar, a vontade de praticar corrupção fez com que o Collor jogasse o sonho de milhões de brasileiros por terra. Mas de qualquer forma eu acho que foi uma grande lição que o povo brasileiro aprendeu e eu espero que o povo brasileiro em outras eleições escolha pessoas que pelo menos eles conheçam o passado político. Pessoal, não precisa nem dizer mais nada. É o maior canalha, é o canalhão, o maior canalha de todos os tempos, dito por ele mesmo. Tá bom? Ok, pessoal, muito obrigado e até a próxima.